Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição de nosso programa. Hoje vamos falar de mais uma promessa feita e não cumprida, a de que Lula não indicaria companheiros para o STF. Dinheiro do BRICS ou do Brasil para a Argentina? Estão vindo aí cerca de 40 bilhões de reais liberados pela ex-presidenta Dilma. E mais um senador entra na mira de perseguição e desta vez é um dos líderes da tropa de choque do ex-presidente Bolsonaro. Esses e outros assuntos estão no programa de hoje que está começando agora. Em entrevista recente para a revista Oeste, o jurista Ives Gandra fez uma análise sobre a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo. Na visão do jurista, para ocupar uma vaga na mais alta corte, o candidato tem de apresentar algo além da indicação do presidente da República. A Constituição fala em notório saber, mas o que seria isso na opinião de Ives Gandra? Segundo ele, o requisito da Constituição vai além do brilhantismo na profissão. O artigo 101 prevê notável saber jurídico. O notável é aquilo que está acima da média do conhecimento de todos, o que inclui saber acadêmico, livros publicados, reconhecimento nacional e internacional como jurista. Esse tem sido um requisito não seguido pelos presidentes em suas indicações, revelou Gandra. E ele pergunta, quais livros Zanin publicou? O reconhecimento acadêmico é ser mestre, doutor, livre docente ou professor titular, doutor honoris causa. O reconhecimento acadêmico é o que difere o advogado do jurista, o magistrado do jurista, concluiu Ives Gandra na entrevista. Os senadores não estão observando este quesito, ou porque também não sabem nada sobre o que estão perguntando, ou porque fazem parte do plano de agrado do sistema, que envolve a liberação de emendas parlamentares e ou outros penduricalhos que tanto seduzem os mais fracos do Congresso. Zanin será sabatinado e, com toda certeza, será aprovado, mesmo os senadores sabendo que problemas muito sérios poderão vir em um futuro próximo. Agora veja como é uma pessoa ser pega em mais uma mentira. Aliás, isso já virou rotina, mas reveja aí o que está circulando pela internet. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência no tempo da ditadura militar de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica um ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram Célula Tronco, votaram Raposa Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Complica isso, não? É aquela história, quando se quer ser eleito, fala-se o que dá na telha, se promete tudo, mesmo que seja mentira. Depois de eleito, aí a gente vê depois. A indicação de Zanin entra na contramão de tudo que Lula prometeu. É amigo íntimo, companheiro, não tem biografia, como ele disse, não tem história e é mais, como o jurista Ives Gandra mencionou, mas vai ser ministro do Supremo mesmo assim. Eu fico aqui imaginando como teria sido isso se o presidente fosse o outro. Como seria entendido se o outro tivesse dito o que o atual disse e agido da mesma forma que o atual está agindo? Como seria? E olha só mais essa aqui. A coluna de um querido colega está trazendo hoje, no Diário do Poder, uma notícia que trata do empréstimo do Banco BRICS para a Argentina no valor de 35 bilhões de reais. Oh, boy!
De tanto bater na porta do brasileiro, Alberto Fernandes, presidente portenho que é de esquerda, conseguiu o que queria: La Plata. A Argentina não é membro do BRICS, assim como não é a Venezuela, mas a atual presidente do BRICS é Dilma Rousseff e os hermanos conseguiram a garantia do empréstimo, segundo a coluna, avalizados pelo governo brasileiro. Dá para acreditar nisso? A notícia foi amplamente divulgada com festa pela imprensa argentina. Então vejamos. Alberto Fernandes já tinha alardeado em seu país que o dinheiro sairia do BNDES. Já no Brasil, o governo Lula e o presidente do Banco de Fomentos, Aloysio Mercadante, foram duramente criticados pela intenção de mandar dinheiro do povo brasileiro para a Argentina. Pois os caras mexeram os pauzinhos e encontraram uma alternativa, uma maneira de burlar os olhos atentos e abertos da crítica nacional. Só que na sede do banco, na China, também tem gente esperta. E vai chegar uma hora que alguém deverá dizer: ei, o que é isso, meu irmão? Esse negócio de vocês ficarem mandando dinheiro para todo mundo, como é que é essa história aí? E alguém do outro lado poderá responder: não esquenta não. Estamos mandando da nossa cota, a cota brasileira. Ou seja, se um empréstimo for feito com a garantia do Brasil, significa que quem vai emprestar o dinheiro para a Argentina é você, contribuinte brasileiro. Porque uma cota grande de recursos que fomentam o Banco do BRICS é enviada pelo BNDES do povo brasileiro. A resolução foi assinada no dia 16 de junho de 2020 e publicada no site do BNDES no mesmo dia. Pelo mesmo caminho, o ditador da Venezuela pode se beneficiar. É bom ficar de olho bem aberto nisso também. Já estão tratando das possibilidades do país vizinho também se juntar ao BRICS. E para quê? Para usar o dinheiro do banco e começar a pagar a dívida com o Brasil? Se usarem desse artifício, quem estará pagando é o povo brasileiro de novo. Ou seja, emprestou via BNDES, que é quem fomenta, quem abastece o Banco do BRICS na parte brasileira, e vai pagar usando o dinheiro do BNDES, indiretamente via BRICS. Oxi! Quem é tolo o suficiente para não perceber isso? Se acontecer, poderá ser uma manobra compreendida para enganar o brasileiro, como a que está sendo proposta para a Argentina. Aliás, enganar o brasileiro parece que virou esporte. Falou-se de picanha com cervejinha, de indicação de amigos para o STF, de não ser amigo de ditadores, de passagens aéreas por R$200. Ai, como é bom ser enganado. E ainda se fala da redução de preços para os carros populares. Vai durar menos de 6 meses apenas. Quem iria comprar carro agora não vai mais, porque está esperando pelo desconto. Com isso, a indústria deixa de vender carros e vai acumulando prejuízo. Não tem movimentação. O preço dos combustíveis aumentou e vai aumentar ainda mais. Não adiantou o desconto de 40 centavos nas refinarias. Uma semana depois, corrigiu-se o ICMS e passou-se a cobrar R$ 1,22 por litro vendido. O aumento na prática chegou a 20 centavos, somados aos aumentos que os donos de postos deram previamente, já prevendo a queda na arrecadação. O resultado ficou elas por elas. Ou seja, quem está no comando da economia do país? Um grupo de estagiários? Ninguém se entende e vai fazendo experiências com o cotidiano do brasileiro? Assim, tá difícil. O problema tem sido as escorregadas do governo. O Congresso Nacional não está caindo mais nas conversas fiadas, apenas em algumas delas. Questões como a que foi a medida provisória da esplanada. Fora isso, o governo tem enfrentado enormes dificuldades para passar as questões de interesse pela Câmara dos Deputados e o Senado agora também já começa a dar sinais de resistência. E como o governo combate isso? Tentando tirar de cena as pedras no sapato. Senadores de oposição firmes, ponta quente, aqueles que apresentam potencial de destruição das ambições governamentais, acabam virando alvo de perseguição e destruição. Desta vez estamos falando
do caso do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Um juiz lá dos cafundós do Judas condenou o senador à perda de mandato. E o motivo foi porque o senador teria criado supostos cargos fantasmas na Câmara Municipal de Natal, onde ele foi vereador entre 2001 e 2003 e, de novo, entre 2005 e 2007, quase 20 anos depois. E por quê? Por que o senador Marinho? Por ele estar oferecendo e conseguindo arregimentar uma grande quantidade de votos em favor dos interesses de seu partido, o PL, que, por sinal, é o mesmo do ex-presidente Bolsonaro? Além da perda do mandato, a Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos dele por 8 anos, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, também por 8 anos, além do pagamento de uma multa milionária. A assessoria de imprensa do senador soltou uma nota dizendo que ele respeita, mas não concorda com as conclusões da Justiça de que seria ato de improbidade a contratação de uma médica para atender a população carente de graça. Segundo a nota, a médica não recebia nada, nenhum tostão, para prestar atendimento e o fazia fora das dependências da Câmara Legislativa. A nota conclui dizendo, abre aspas, por essa razão é descabida a condenação em uma ação cuja iniciativa, inclusive, se encontra prescrita de acordo com a lei de improbidade administrativa. O senador, confiante na sua inocência, recorrerá da decisão para combatê-la no foro adequado, que é o do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Fecha aspas. Quando Maduro fechou o Congresso venezuelano e caçou os opositores, foi mais ou menos assim. Só que de uma maneira mais direta, diferente. So, who's gonna be the next? E já que falamos de inelegibilidade, por enquanto, o Supremo não vai mexer com a ação contra o ex-presidente Bolsonaro por ele ter se reunido com os embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes deixou de fora da agenda da semana que vem este assunto. Pelo menos do dia 6 ao dia 13, Bolsonaro pode respirar aliviado. O problema vai ser depois dessa data. Ele é alvo de uma ação de investigação da Justiça Eleitoral que apura se ele cometeu abuso político e econômico ao realizar aquela reunião com os embaixadores no ano passado. A ação foi liberada para julgamento no STF nesta semana pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, aquele mesmo da missão dada e missão cumprida, você se lembra muito bem. E aguarda agora para ser pautada no plenário da Corte. Se for considerado culpado das acusações, Bolsonaro pode ser declarado inelegível pelos próximos 8 anos. Mas se Bolsonaro perder os direitos políticos, de nada vai adiantar. Isso é quase certo que vai acontecer. Mas a repercussão, por um motivo fútil, torpe como esse, pode representar mais um tiro no pé das trapalhadas montadas para tentar derrubar o ex-presidente. Vai se criar uma ojeriza, uma repulsa maior do que a que já existe hoje contra as instituições. E os candidatos políticos apresentados pela representação de esquerda, que perdura no país, não terão mais a menor chance. Os adversários que Bolsonaro vai conseguir criar virão com muito mais força e maior potencial de vitória eleitoral do que ele mesmo representa hoje. Será que ainda não deu para perceber isso? Aquele que apanha fica cada vez mais forte por causa das ações daquele que bate. Uma provável chapa começa a brilhar no horizonte. Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, ou dó! Os dois mais fortes estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Quem poderá ser mais proeminente que esses dois? E o que farão os que querem se eternizar no poder para tentar destruir esses dois nomes que se agigantam a cada dia que se aproxima o novo pleito? Vamos começar a dar brilho na bola de cristal. Ficamos hoje por aqui, se torne membro do nosso canal e tenha acesso a conteúdos sensacionais e exclusivos que começaremos a produzir em breve.
Um pouco mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas por enquanto pode acessar o botão de membro ali em cima e clicar lá. Isso nos ajuda muito. Um forte abraço, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau.